Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou te convidar e aderir à promoção. Deixa um like e se inscreva que você ganha 2 por 1. Se já você for inscrito, você vai ganhar como bônus o like que você vai deixar aí para mim. Pode ser? Agradeço demais, isso ajuda demais o canal. Então se inscreva aí, comenta os vídeos, diz o que você está achando, faz pergunta, participa aí que vai ser sempre muito bem-vindo. Hoje vai ser Eu Recomendo com Você Sabia. Hoje que eu estou gravando é dia 16 de maio, né? E hoje faz 10 anos da morte da morte do James Ronnie Dio, né? Uma grande perda assim para a música, e putz, o que eu posso dizer? Então vamos lá nos dados técnicos. O James Ronnie Dio nasceu no dia 10 de julho de 1942 e faleceu, na verdade, 11 anos, né? Ele faleceu no dia 16 de maio de 2010, com 67 anos, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, apesar de muita gente achar que ele é britânico, ele nasceu nos Estados Unidos, e ele morreu no Houston, Texas, né? Baixinho assim, eu tive a oportunidade de ver o Dio 2 vezes, né? E ele era um músico fantástico, né? Um cantor, uma voz extremamente potente, as interpretações dele, assim, apesar dele ser muito pequenininho, ele era um cara que ele se impunha e ele conseguia se impor no palco, assim, roubar o espetáculo, né? A primeira vez que eu assisti o Dio, eu assisti o Dio com Black Sabbath, assim. Isso foi, acho que em 90, alguma coisa, acho que foi em 1990 ou 92. Foi a primeira vez que o Black Sabbath veio aqui no Brasil e veio com o Dio, né? Eu lembro de estar com meu amigo Tchutch, o Celcinho, a gente jogando o Celcinho, pô, um frio do caramba, assim, a gente jogar o Celcinho pro alto, assim, que o Celcinho é do tamanho do Dio, pra você ter uma ideia. Voou a carteira do Celcinho, documento, tudo quanto é lado, a galera ajudando a catar. Show magnífico. A segunda vez que eu vi o Dio, não foi um show tão legal assim. Ele, de novo, impecável, assim, voz maravilhosa. Eu vi no Skull Rock que veio o Scorpions e o Bruce Dickinson, né? Que foi muito legal. E perdão, veio o Bruce Dickinson com o Accident of Birth, que é um disco muito legal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, para não ficar tossindo. Delícia! Foi um show muito legal, assim, show dos corpos maravilhoso. Foi na pista de atletismo do Ibirapuera. Eu não lembro direito o ano que foi. Eu sei que foi na turnê do Accident of Birth do Bruce Dickinson. Depois você procura aí, sei lá. E o que acontece? Ele estava com um guitarrista que não estava tão legal assim. O som da guitarra não estava legal. Então foi uma puta apresentação do Dio, mas algumas coisas ficaram meio... A Miss Street ficou muito fora, assim. Mas foi um show muito legal. E o Dio, de novo, arrebentando, assim. Por que o Dio é um cara importante e ele merece um vídeo aqui? Porque ele é um dos maiores vocalistas da história do heavy metal, tá? Ele teve um monte de novo, aquela lógica. Mano, você fazer um bagulho legal é difícil. O Dio, ele tem a banda dele dos anos 70 chamada Elf, que é muito bom, maravilhoso. Eu tenho o CD do Elf, é muito, 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 muito bom mesmo, aquele rock setentista maravilhoso. Aí ele foi convidado a entrar na primeira formação do Rainbow com o Rich Blackmore, que eu falei no outro vídeo. E ele gravou Long Live to Rock and Roll, as músicas mais maravilhosas, aquele DVD, a turnê de Munique do Rainbow, que tem um arco-íris atrás, assim. Então músicas como Stargaze, Long Live to Rock and Roll, por aí vai, assim. Aí ele saiu do Rainbow e foi convidado a entrar no Black Sabbath. E aí eu vou falar uma coisa muito louca sobre o Dio no Black Sabbath. Black Sabbath pra mim é com o Ozzy.
Ponto. São os primeiros discos, é o começo do heavy metal, do jeito que vai vir a ser o heavy metal. É magnífico. Mas para mim, o melhor disco do Black Sabbath se chama Heaven and Hell. Minha opinião. Se você discorda, escreve aí no comentário, comenta aí, discorde de mim, eu vou entender quem sou eu para determinar qual é o melhor disco do Black Sabbath para você. Mas na minha opinião, o disco mais bem acabado, mais bem produzido, com uma ambientação assim magnífica, né? Meu, 1980 só saiu um disco lindo, né? Que fez 40 anos desses discos. Então, o Black Sabbath, o Heaven and Hell, pra mim é a perfeição da perfeição. Assim. Os outros discos do Black Sabbath são perfeitos, mas esse pra mim é o mais da hora que saiu até hoje com o Black Sabbath. Acho que é o Tommy Iommi e o Geezy Butler estão destruindo ali. O Bill Ward não gravou esse disco, tá? O Regis tem um vídeo lá, você contando, eu aposto que você não sabe, vale, eu recomendo assistir o Regis. Quem sou eu para recomendar o Regis, né? Mas assiste lá que é legal. Ele tem aquelas ranzizices dele, mas é muito legal e as informações dele são muito precisas. Então o que acontece? Aí ele vai gravar um Mob Rules e aí não vai dar certo. Ele vai sair por causa do Live and Hell lá, né? O disco ao vivo que reclamaram que ele regravou os overdub e tal. Coisa de anos 80 de músico e aquelas tonteiras de sempre lá. E aí ele sai na carreira solo, absurdamente legal. Aí você vai ter Holy Diver, um monte de coisa, Lock Up the Wolves. Ele vai lançar um monte de discos muito bons, aquela temática sempre, né? Mística, capa-espada. Tinha um show dele assim que tinha do Holy Diver, que tinha um dragão no fundo que abriu o coração, abriu o peito, assim, tinha um coração, que era um bagulho que ficava acendendo assim com os lasers, que é uma coisa que não tinha. Assim, eu lembro de assistir isso daí, assisti esse vídeo e o Live After Death, assim, que a gente assistia na casa do Dudu, que descolava, que tinha um videocassete, a gente descolava essas paradas, assim, era muito legal. O Zóio também, né? O Zóio e o Clóvis também tinha isso daí. E depois ainda ele vai entrar numa nova formação do Black Sabbath, né? Ele vai gravar o The Humanizer, que é um disco muito bom, maravilhoso. Aliás, a turnê que eu assisti foi essa do The Humanizer, que tem TV Crimes, esse disco é muito louco. E aí ele vai voltar para a carreira solo, aí ele vai entrar porque o Tommy Iommi, ele perdeu os direitos do Black Sabbath. Ele vendeu os direitos do Black Sabbath para o Ozzy Osbourne, né? Para verdade, para Sharon, que ele estava com problema jurídico e tal, e finalmente, então ele não pode mais usar o nome Black Sabbath. E aí ele criou qual a banda? Heaven and Hell. E na Heaven and Hell, o Dio voltou, fizeram show aqui no Brasil e tal, depois veio outro vocalista e tal. O Dio tem uma participação muito legal naquele documentário Headbangers Journey, né? E o Global Metal, que ele vai dar depoimentos muito legais pro Sandan, ele vai receber o Sandan. E você vai ver sempre as entrevistas do Dio, ele sempre foi um cara muito coerente, muito interessante de se ouvir, mesmo você pega a letra da Heaven and Hell, quando eu falei dos vídeos do React, é muito louco essa galera que não conhecia o Dio e tal, você vê agora os vídeos de React, o cara ouvindo pela primeira vez, ouvindo Rainbow com o Dio, ouvindo, os caras ouvindo Stargaze com o alcance vocal do Dio na Stargaze, ouvindo Heaven and Hell e outras coisas dele, o Holy Diver. Então assim, o Dio foi um dos grandes nomes do heavy metal e do rock e uma grande figura que merece ser reverenciado até hoje. A obra dele é atual, você vai ouvir o Elf, que é o primeiro projeto dele lá dos anos 70, é uma porrada na cara e é muito legal. Essa temática, né, Dungeons and Dragons, capa e espada, assim, que é muito interessante. Mas qual foi uma das coisas que o Dio fez que acabou ficando, que tem muita gente que faz e não tem a menor ideia? Ele foi o cara que popularizou o Devil's Horn. De onde surge isso?
Muita gente acha que quando você faz isso, o roqueiro é satanismo, você está saudando Satã, Devil's Horn, né, os chifres do diabo e tal. E até ficou. Hoje em dia você tem o rock and roll, né, o pessoal do Metal Mulisha, que era um grupo de Moto X que gostava de heavy metal, rock and roll, que eles usavam. Então, por exemplo, no skate, no BMX, do BMX, usar esse conceito. Então, assim, que você faz uma manobra muito legal e você faz assim, tipo, que isso assim, você faz assim, rock and roll, muito bom, você mandou bem. Tem gente que fala que assim é o satanismo, que aí você vai juntar os três 666, papo furado do caramba. E quem que criou isso daí foi o Dio. Quem começou a usar isso e o público começou a responder para ele foi o Dio. E onde ele inventou isso? Ele inventou quando ele foi substituir o Ozzy no Black Sabbath, no Heaven and Hell. O que acontece? E por que ele fez isso? Não, ele já usava antes, mas ficou muito latente quando ele esteve no Black Sabbath, porque o Black Sabbath tinha essa aura, né, de ser uma banda satânica e tudo mais, uns papos furadão assim. E por que ele inventou isso, de cantar assim? Porque as pessoas, o Ozzy e na época do Flower Power dos anos 60, as pessoas cantavam e curtiam o show fazendo o símbolo da paz, desse jeito. Então ficava todo mundo cantando e desse jeito assim. E ele falou assim, eu não quero ficar copiando esses caras, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí, na hora, e assim, se você nunca viu o Dio cantando, procura vídeo aí, digita lá Ronnie James Dio, ou Black Sabbath com Dio, ou vai aparecer um monte de coisa finito aí, documentário sobre ele. Se você quiser ampliar o conceito desse vídeo, vá que vale a pena. E o Dio começou a fazer assim para o público. Então ele canta de uma forma performática, né? Ele não desse jeito que eu fiz aqui, que o Dio tá louco. O Dio vai ficar bravo comigo onde quer que ele esteja. O Devil Horn em mim aqui. Mas assim, apesar que eu não acho que ele esteja lá embaixo, não. Ele está aqui com a obra dele entre nós, né? Então o que acontece? Quando ele vira para o público e vai cantar, ele tinha esta mão livre. E ele sempre, eu acho que esta mão, sei lá, ele tinha uma mão livre, e ao invés dele ficar cantando e fazer assim, ele começou a fazer assim para o público. E cantar e fazer esse negócio. E o público começou a responder. No Black Sabbath, quando ele cantava as músicas do Ozzy, que era uma coisa que ele não gostava, um outro problema que ele teve, muito problema que ele teve no Black Sabbath, foi ter que cantar as músicas do Ozzy que ele não queria, ele queria fazer a carreira dele no Black Sabbath, e aí eu discordo um pouquinho dele, porque faz parte da história. Quando ele veio com Heaven and Hell, aí ele tinha essa liberdade, ele tinha mais material, né? Mas quando ele entrou, principalmente na primeira turnê, não dava para cantar só o Heaven and Hell, né? E aí, o que acontece? Ele começa a cantar e fazer esses... E o público começa a responder, e isso virou uma marca do rock, do heavy metal primeiro, e depois do rock em geral, de fazer o Devil Horn. Agora, qual é o detalhe? Ele não é uma saudação satanista, ele é o contrário. De onde ele tirou isso? O Dio, ele tem origem italiana. O nome dele é Ronald James Padavona. Ele tem origem italiana e ele lembra da avó dele italiana, quando ela via uma coisa ruim, uma coisa que ela achava maligna, uma coisa que não era boa, ela fazia assim e falava Vadrehetto Satanás, saia-te Satã. Então ela falava em italiano, sai daqui Satanás. E ela fazia isso para espantar o mal e não para saudar o mal. Ele adotou isso na carreira dele e ficou uma marca registrada dele. Infelizmente a gente não tem o Dio há 11 anos, ouvir aquela voz maravilhosa, um alcance magnífico, a interpretação, como se imaginar um cara tão pequenininho daquele ali, sair uma voz tão intensa e potente. Então eu recomendo, não sei se você sabia da história, ouvir Ronnie James Dio, Black Sabbath com o Dio, Black Sabbath com o Ozzy também, ouvir
Rainbow com o Dio, ouvir Elf, ouvir Heaven and Hell, ouvir o Dio na carreira solo e se maravilhar assim com o vocal de um dos maiores cantores de todos os tempos do rock e do heavy metal. O poema de hoje vai envolver uma questão da temática do Dio, né? Que é a da magia, né? Então eu fiz um poema aqui que é meu e da Laís, dentro do nosso universo mágico que a gente vive aqui, que eu vou oferecer pro Dio, porque tem muito a ver com ele, assim. Antiga canção. Dançamos e cantamos uma antiga canção que está a ecoar pelo universo. Todas as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, nos trouxeram até aqui, neste momento, em que nós dois vivemos a magia do mundo, do concreto ao abstrato, tornando real a experiência de viver e sermos quem nós somos agora. Por isso sempre estivemos juntos, em algum lugar no infinito. Basta apenas termos um olhar amplo e conseguiremos enxergar toda essa magia que nos circunda, trazendo a paz no meio do caos. Você quer manter o Dio vivo? Além de assistir esse vídeo, de comentar o que você achou, de você curtir, se inscrever no canal e passar para outras pessoas, é ouvir o Dio, é lembrar das histórias dele, é se maravilhar com a voz dele, com as canções que ele ajudou a gravar e ecoar isso. Eu não sei onde o Dio tá. Para mim, no que eu acredito, ele não tá mais aqui, isso com certeza. Mas ele tá aqui pela obra que ele deixou. Aquilo que eu falei do Sartre. Ele tá dialogando com a gente do jeito dele, através dos discos, das obras, e isso é a coisa mais importante de quem fez muito e coisas maravilhosas. Grande abraço, vejo vocês em outro vídeo do Terra Firma Society e a gente vai ouvindo Holy Diver. Opa!